Olá, olá, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje nós vamos ver sobre a Alemanha, galera. Fazer um breve resumo sobre a história da Alemanha aqui com vocês, tá? Desde o início, desde as tribos germânicas até a atual Alemanha. Vamos começar então. Como sempre, né? A gente começa aqui pela geografia, tá? Já expliquei várias vezes por que a gente sempre começa pela geografia, porque fica mais fácil de entender, é divertido e ajuda a gente a entender várias coisas diferentes. Ok? Começando assim com relevo. Parte norte, vocês podem ver que é bem mais plana, tá? Parte norte do país, metade mais para norte, é uma área mais plana, de pequenos relevos, tá? Por quê? Porque é mais litoral aqui, tá? Pega um pouco aqui também das planícies ali da Polônia, tá? Um pouco da depressão aqui pra Holanda, né? Porque a Holanda, ela tem uma grande depressão assim nela. Tanto que várias partes dela são abaixo do nível do oceano, tá? Sobe aqui pra Dinamarca também. Mas aqui você pode ver que na metade mais pra sul começa a ficar mais alto, cada vez mais alto, tá? Até que aqui na parte mais sul de todos aqui, vocês podem ver que é bem montanhoso assim, tá? Bem alto. Porque aqui desce pros Alpes, tá? Então mais pra sul mais alto, porque vai descendo ali pros Alpes, tá? Por isso. Ok, aqui na direita a gente tem aqui os estados, tá? Estados, regiões. Vocês podem ver como que é dividido bonitinho, tá? Aqui é Berlim, tá? Vocês podem ver que Berlim tem um próprio distrito para ele. Igual tem aqui no Brasil, né? Que é o Distrito Federal, ele tem Brasília. Berlim é mais ou menos o mesmo esquema. Aqui os estados, capital de cada estado, pá. Ok. Basicamente isso, tá? E vegetação bem básica europeia, tá? Basicamente, na Alemanha é basicamente clima temperado, tá? Clima temperado, mais úmido para os litorais. E aqui no sul você vai ter um pouco mais de clima de montanha, tá? Pelos Alpes. Ok. Ok, agora a gente pode ir para a parte histórica. Começando a história aqui, a gente tem que entender primeiro as origens dos povos da atual Alemanha, pá, e obviamente o que eles têm a ver com o Império Romano, porque o Império Romano ele é a base de muitos países europeus, tá? Muitos países europeus, não só europeus, mas maioria europeia, tá? Então muitos países europeus tiveram como base ou tipo muita influência nesses países existem por causa do Império Romano. Vamos lá. Os povos que existiam vários povos germânicos, tá? No atual território da Alemanha ali, tá? Diferentes. Godos, vândalos, lombardos, etc, etc, tá? E aqui vocês podem ver aqui na foto embaixo que a gente tem o auge da expansão, aqui o Império Romano no maior território dele, tá? No auge da sua expansão. E o Império Romano ele não dominou a atual Alemanha, o território da atual Alemanha, igual ele dominou o da França, Espanha, Portugal, etc. Ele não chegou a dominar o atual território da Alemanha, só que ele chegou a fazer uma puta de uma fronteira. Porque é o seguinte, o Império Romano ele fazia assim ofensivas, tentava conquistar o atual território alemão, só que as tribos germânicas do local não deixavam, tipo, ali, tipo, eles não conseguiam, tipo, de jeito nenhum. Eles já fizeram várias ofensivas e tudo mais, mas eles não conseguiram. Eles conseguiram avançar um pouco, só que tinha horas que eles não conseguiam mesmo. Então ficou ali parado. Até que né, o Império Romano começou a ficar mais fraco, pá. E os povos foram se espalhando e vieram povos invadindo e se espalhando de diversos lugares. E alguns povos germânicos foi o que aconteceu. Por exemplo, os francos, né, que criaram o Reino Franco, aí, pá, e aí descendentes da atual França, vieram daqui, tá?
dos povos germânicos, eram os francos, eram um povo dessa região, e aí eles foram ali pro atual território da França. Beleza. Então, o Império Romano, mesmo no auge da sua expansão, ele nunca chegou a dominar. Pá, o Império Romano. E aqui em cima a gente tem algumas fotos, tá? Das tropas típicas de lá, tá? Dos celtas, né? Você pode ver que esse padrão, assim, de, de armadura, de vestimenta, é bem padrão dos celtas, tá? E os povos celtas que são os meio que os descendentes das tribos germânicas aqui, tá? Tanto que a calça, sabe a calça? Os romanos não usavam calça, era saia, sabe? E outras coisas, mas calça não. Eles não usavam calça. A calça foi inventada pelos celtas. Os celtas que usavam calça. Vocês podem ver que na imagem que tem os celtas usando calças, mas muito difícil achar algum romano usando calça. Tanto que nem os soldados romanos usavam calças. Calça era uma coisa dos celtas, tanto que os romanos até achavam estranho a calça, sabe? Beleza? Ok. E aí o Império Romano vai declinando, né? Vai ficando mais fraco, pá. E aí vai indo, né? Os povos germânicos vão se espalhando pela Europa. Os povos também, mais ali na região, eles vão se espalhando, vão se unificando, pá. Como já disse, os francos vão pra tal França, pá. Vão se espalhando, se consolidando. O Império Romano do Ocidente, o Império Romano se separa, do Ocidente some, o pessoal do Oriente, pá. Aquela mesma história que eu sempre conto pra vocês. E nessa expansão, que acontece, né? Que o Império Romano do Ocidente para de existir e tudo mais. Como eu disse, os francos eles existiram, né? Os francos foram crescendo, né? É um povo germânico que veio para todo o território da França, foi se espalhando, foi crescendo o reino ficou grandão. Aí, né? Era um reino unificado, o Carlomagno. Eu expliquei tudo a história da França direitinho no meu vídeo da história da França, tá? Só que eu vou reexplicar aqui pra quem não viu. Então, basicamente, tá, o reino franco vai crescendo, pá, Carlos Magno, rei dele, pá, Carlos Magno morre, o filho de Carlos Magno assume, se torna rei da França, do reino franco, e aí ele tem 3 filhos, ele morre, e aí os 3 netos de Carlos Magno, né, o Império Franco é dividido entre eles. Um fica para Carlos, outro para Lotário, outro para Luís, é o germânico. E a parte que ficou pro Luís é o descendente da atual Alemanha. Foi quem criou, sabe? Que depois virou o Sacro Império Romano, que eu vou explicar já já. Beleza, o Reino Franco se divide em 3. E aí, esquece o resto. Agora foca no pedaço do Luís. O Luís o Germânico, ele vai se espalhando, né? Vai crescendo o reino dele ali, pegando as regiões ali autônomas, que são povos e tudo mais, não é um reino unificado ali, ele vai se expandindo para cá, né, para leste, e também luta contra, também pega um pouco do território de Lotário aqui, tá? E vai se expandindo, vai crescendo e tudo mais, até que se funda o Sacro Império Romano. A parte de Luís o Germânico, depois, um pouco tempo depois, né, vai se expandindo para pouco tempo depois da criação, pouco tempo depois dessa separação, se cria-se o Sacro Império Romano. O Sacro Império Romano é essa parte aqui que foi dada a Luís. E vocês podem ver que aqui já na foto da direita o Sacro Império Romano já mais expandido. Vocês podem ver que eles pegaram muito território de Lotário, né? Aqui no norte da Itália, né? Aqui na atual Holanda, Bélgica, etc. E vai se expandindo, você vai vendo, né, que o Sacro Império Romano vai se expandindo, e o Sacro Império Romano realmente era um reino, tá, que durou muitos anos, até as guerras napoleônicas. E agora eu vou contar a história, tá? O Sacro Império Romano é criado, e ele vai passando por diversas fases, né, o território vai se expandindo, tem horas que o território diminui,
Vocês podem ver aqui, ó, em 962 depois de Cristo era o território do Sacro Império Romano. Aí em 1181, que eu acho que esse era o auge, né? Eu acho que era o maior território que o Sacro Império Romano já pegou. Vocês podem ver aqui que tava bem grande mesmo. Aí em 1806, que foi o ano que acabou, que eu já explico, vocês podem ver que já é um pouco menor. Então ele vai tendo várias fases, o território aumentando, diminuindo, enfim. Vamos lá. Agora, pra gente entender o fim do Sacro Império Romano, eu tenho que explicar uma coisa para vocês, algumas coisas para vocês. Só que o Império Romano, ele não era exatamente 100% unificado. Tipo, tinha um imperador, né? O imperador controlava, só que não era 100% igual nos outros reinos. Como assim? O Sacro Império Romano ele era mais uma unificação de vários menores reinos. Vocês podem ver aqui na foto da direita que dentro do Sacro Império Romano tinha uma porrada de província. Cada província aqui são era meio que de um senhor, sabe? E aí então o Sacro Império Romano ele é basicamente a união de vários reinos ali e que decidem imperador e tudo mais, e aí é um reino, se forma um reino, mas é mais autônomo, sabe? É um pouco mais separado, não é totalmente unificado na mão do rei o poder. Tem muito uma questão dos reinos ali dentro. Porque que podem atrapalhar muito o imperador em fazer suas ações. Tá? Só que aí que tá. É, pra gente começar a entender o fim do Sacro Império Romano, a gente tem que começar sabe, pela parte religiosa, que foi o que aconteceu na Alemanha, bem no Sacro Império Romano, bem durante aquela época dos protestantes, sabe? Onde, onde se criam várias outras religiões cristãs fora da católica, que a católica era basicamente a religião que tinha na Europa, predominante, super poderosa. É, e aí. E aí acontece toda aquela treta, né? E aí vão se criando várias outras religiões cristãs na Europa, tá? Como o anglicismo, os protestantes, né? Etc, etc, etc. E aí, quando isso acontece, o Sacro Império Romano ele fica meio que dividido em dois, não literalmente, mas em questões de religiosos, o povo, a crença deles. Então, a parte norte do Sacro Império Romano e leste, a maioria das pessoas apoiava os protestantes, era protestante, enquanto a parte mais sul ali, oeste, era bem católica, cristã mesmo, sabe? Enfim, e aí nisso começa uma guerra, a Guerra dos 30 Anos, que é basicamente um conjunto de conflitos dentro do Império entre alguns nobres ali de cada província, brigas entre a própria população, né? A própria população se atacando, se matando pela religião ali, pela discordância de religião. Alguns nobres também se aproveitando da situação, né? Atacando outros, pequenas guerrinhas civis, pequenos conflitos ali dentro, tá? E isso desestabiliza bem o Sacro Império. Acaba, né? Depois, começa a guerra, 30 anos depois que acaba a guerra. E nisso também outros países como a Áustria, a França aproveitam para incentivar algumas brigas ali dentro, para desestabilizar mais ainda o Sacro Império, etc, etc. E aí acaba essa briga, a guerra, né? Dos 30 anos. Só que quando acaba essa guerra, o Império está realmente bem desestabilizado, bem ferrado, assim, bem fraco. Tanto que depois que acaba essa guerra,
província da Holanda do Norte lá, que era que sim, aquele Sacro Império Romano você pode ver que ele tinha aqui a parte atual Holanda, e aí depois boa parte da atual Holanda sai do Sacro Império Romano, né, que era uma província lá, se separa. Alguns nobres decidem se separar. Enfim, aí acontece, né? Acaba a guerra, o Império fica bem desestabilizado. E uma das províncias ali, um dos reinos, né, que fazia parte do Sacro Império Romano, é a Prússia, a grandíssima Prússia, aproveita da instabilidade e começa a atacar outros reinozinhos que faziam também parte do Sacro Império Romano, das províncias. Tanto que o imperador, né, do Sacro Império Romano teve que batalhar ali contra a Prússia para a Prússia acalmar os ânimos, tá? Então rola ali uma tretinha entre o imperador lá do Sacro Império Romano, né? O Habsburgos, né? Eu acho que é assim que se fala. Enfim. Ok, aí depois dessa tretazinha com a Prússia, o Sacro Império Romano continua bem desestabilizado, bem ferrado. E nisso, acontece que bem nessa época tava meio que acontecendo a Revolução Francesa, né, na França, pá. E eles já sabem, né? Napoleão chega, né? França vira um império, né? Com Napoleão e tudo mais. E como sempre, o nosso querido Napoleão, o Sacro Império Romano se opõe a Napoleão. Napoleão invade o Sacro Império Romano. E aí ele invade o Sacro Império Romano. Quando ele invade o Sacro Império Romano, vários reinos ali do Sacro Império Romano não decidem participar, ficam neutros, tanto que não são anexados, ou só tipo, se rendem, ou só se submetem a Napoleão. Tipo, deixa a gente aqui que a gente não vai fazer nada, a gente te apoia, se tu quiser um suplemento aí a gente te dá, tipo isso, sabe? Se curvam, né, sobre Napoleão. Só que alguns deles se opõem, como a Prússia e alguns outros. Só que aí Napoleão mete o pau neles, eles pedem, e aí Napoleão continua sua expansão e tudo mais. E é nessa vitória, e é durante essa vitória de Napoleão sobre os reinos germânicos que se opuseram a ele, e botando os reinos germânicos que não se opuseram a ele sobre uma submissão a ele, é nisso que acaba o Sacro Império Romano. Então, quando Napoleão invade ali, o Império Romano, o Sacro Império Romano meio que oficialmente, formalmente acaba, tá? Acaba. Só vira um bando de reinozinho mesmo, tá ligado? Ok. E aí acaba o Sacro Império Romano. É bem complexo o Sacro Império Romano por essa questão de ser bem ter vários reinos dentro, não ser tão, o poder não ser tão centralizado assim. E ter durado vários séculos, o Sacro Império Romano durou séculos e séculos de existência aí. É muita história, é muita complexidade. O que eu falei aqui pra vocês é resumido, mais resumido do mundo possível. Se vocês quiserem mais informação, vá, procurem. Se vocês quiserem também um vídeo que é que eu explique só a história do Sacro Império Romano, pra eu dar com mais detalhes as coisas dele. Se vocês quiserem também, pedem aí nos comentários que eu faço, não tem problema. Enfim. E assim acaba o Sacro Império Romano. Ok. Império Alemão. Pra gente entender a formação do Império Alemão, a gente tem que entender ali o fim das guerras napoleônicas, a Guerra Franco-Prussiana e a influência da Prússia nisso tudo. O que aconteceu? Né? Lembra que Napoleão subjuga os reinos ali germânicos e tudo mais. Só que, como a gente sabe, Napoleão perde ali na Rússia, pá, vai perdendo tudo mais. Napoleão é isolado na ilha lá, volta, perde de novo, isolado na ilha e morre. Enfim, quando Napoleão perde, né, o controle sobre ali, os reinos germânicos, que ele está perdendo território e tudo mais, os reinos ali germânicos voltam a ser reinos autônomos e tudo mais. E aí fica ali separado em vários reinozinhos. O Sacro Império Romano já acabou. É só cada reinozinho na dele. Vários reinozinhos mesmo. E um reino lá, o reino da Prússia era o maior reino germânico ali, que tinha sobrado. Tinha um plano de, de unificar todos aqueles reinos germânicos
e formar só um reino. Só que para isso acontecer, ele teria que guerrear com esses reinos ou pedir, né, falar, pô, bora né, se tornar um só, né, se juntarem voluntariamente. Só que a só que vários desses reinos estavam sob influência de outros reinos. Muitos desses reinos germânicos eram aliados, tinham pactos comerciais, tinham grande influência da França e da Áustria. A Áustria, na época, era realmente um grande reino, né? O Império Austríaco era grande, bem forte. O Império Francês também, enfim. E nisso aí era. E aí, tipo, nisso aí a França tava no segundo império, tá? Sob o controle de Napoleão III, tá? Sobrinho de Napoleão. Que eu expliquei na história da França. É muito legal vocês verem a história da França, gente, porque tem muita coisa interligada entre a história da França e da Alemanha. Enfim, e o que a Prússia faz? Ela quer que esses reinos se juntem com ela e tudo mais. Só que para isso acontecer, ela teria que fazer com que os outros reinos quisessem se anexar com ela. Então o que ela faz? Ela faz com que a França declare guerra contra ela pra a Prússia meter um pau na França e ganhar influência sobre esses reinos, e aí esses reinos se juntarem a ela. Então, ele não tem só um conflito com a França, tem com a Dinamarca e a Áustria também. Só que com a França que foi principalmente o seguinte. Vamos lá. No início do plano da Prússia, ela conseguiu alguns reinos se tornarem dela. Só que ali mais pro norte, o que ela fez? Ela venceu uma batalha contra a Dinamarca, né? Assim, ganhando influência sobre aqueles reinos ali perto que a Dinamarca tinha influência, conseguindo pegar, anexar esses reinos, tá? Depois, ela vence a Áustria numa batalha, assim, ganhando influência sobre os reinos que antes tinham influência da Áustria, e vai anexando esses reinos, e agora faltava os reinos que tinham influência sobre que estavam sob influência da França. Então ele faz com que a França declare guerra com ele. Eu não lembro agora o plano, mas eles fazem um plano muito massa. Otto von Bismarck faz um plano muito massa, onde ele faz com que a França declare guerra para eles. Eu não lembro. Depois vocês procuram. Que é muito massa, é muito massa. Aí, porque eles queriam que a França declarasse guerra contra eles, não eles declarassem guerra contra a França, pra eles ganharem mais influência ainda. Parece que a França que era o malvadão que tava declarando guerra contra eles. E aí, beleza, eles entram em guerra contra a França, metem um pau na França, eles chegam até Paris, fazem um cerco em Paris, capturam Napoleão III, depois soltam Napoleão III, né, e a França vira uma república novamente. Isso tem a ver com a história da França, enfim. Eles metem um pau na França, a França se rende, e na rendição da França, no pacto de rendição da França, a França tem que pagar para a Prússia, né, uma grande quantia de dinheiro, e dá o território, esse território aqui, ó, de Alsácia, que era um território bem importante para a França, um território bem importante, que a França retoma no futuro. Só que eu vou explicar isso ali para a Primeira Guerra Mundial, desculpe. Enfim, a França se rende, eles anexam esse território da França e conseguem fazer com que os reinos ali que estavam sob influência da França se tornem parte. E assim se cria o Império Alemão, que é toda essa área aqui, ó, em vermelho, toda essa área com borda vermelha. Tudo isso aqui se torna agora
parte do Império Alemão. Ah, e também essa parte, lembra que vocês podem ver aqui que a Prússia, essa parte azul aqui, ela também pega esses territórios ó, pra cá, ó, tá vendo esse território novo aqui pra cá? Ali pra leste. É porque a Prússia também entra em guerra contra a Polônia e pega uma parte do território ali da Polônia. Uma parte do território da Polônia fica pra ela. Por isso que ela expande um pouco aqui pro leste também, no território da atual Polônia e tudo mais. Enfim, e assim se forma o Império Alemão. Ok, Império Alemão, e lembra, isso aqui tudo acontece em 1871, tá? Termina em 1871, tá? Começa ali em 1864, pá, né? Aí tem umas batalhas contra a Áustria e Dinamarca, unifica ali aquela parte, aí começa a Guerra Franco-Prussiana em 1870, eles vencem os franceses, e a guerra termina em 1871 e o Império Romano, não, Império Romano não, desculpa, o Império Alemão é criado em 1871. Ok, e aí acaba, pá, os caras estão ali, beleza, pá, vão crescendo, e nessa época que eles acabam, né, que eles se unificam e tudo mais, França, Reino Unido, Espanha, Rússia, vários países europeus estavam colonizando várias partes do mundo. E a Alemanha estava para trás, porque durante todos esses anos ela estava em conflitos internos e mais conflitos internos. Ela quase nunca parou ali para realmente colonizar outros lugares, explorar o mundo. Então ela estava para trás. E nisso ela se esforça muito para conseguir colônias em lugares, em vários lugares do mundo. Conseguem aqui algumas aqui na África, principalmente na África e na Oceania, tá? Eles conseguem muito territóriozinho ali na África e na Oceania. Vocês podem ver aqui que na África, essas três partezinhas em marrom aqui eram deles. Não botei da Oceania aqui, mas na Oceania eles pegaram muita ilha, tá? Tanto que é um dos motivos do Japão ter entrado no lado no lado ali do Reino Unido, da França e da Rússia na Primeira Guerra Mundial ali, tá ligado? No lado da Tríplice Entente. Enfim. E agora eu vou contar pra vocês ali, Império Alemão, na Primeira Guerra Mundial. Um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, como tava tendo essas grandes expansões, colonizadores e tudo mais, isso, se formam vários grandes impérios, se formam alianças entre si. É criada a Tríplice Entente do Reino Unido, da França e da Rússia, e nisso o Império Romano fala, pô, mano, Romano não, desculpa, Império Alemão fala, pô, mano, vou criar um aqui também. E aí o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália formam a Tríplice Aliança, tá? E aí vai. E aí, pá, anos de paz, né? Tentando explorar, ganhar influência e tudo mais. E aí começa a Primeira Guerra Mundial. Não vou explicar como começou a Primeira Guerra Mundial, porque isso aí fica para um possível vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. Enfim, começa a Primeira Guerra Mundial. A Itália sai da Tríplice Aliança. E aí começa a Primeira Guerra Mundial entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, que agora era só o Império Alemão e Império Austro-Húngaro. E mais tarde entra outros países como o Império Otomano. Enfim. E aí na Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão, a Alemanha perde várias colônias na Oceania, na África, tá? Porque ele não consegue ficar monitorando aquilo, tem guerra ali na Europa, eles não conseguem resistir nesses territórios. Aconteceu a Primeira Guerra Mundial, como vocês já sabem, o Império Alemão perde, a Tríplice Aliança perde, e nisso o Império Otomano lá, que eu falei que se juntou à Tríplice Aliança, vira colônia do Reino Unido e da França. O Império Austro-Húngaro se dissolve em vários outros reinos: a Tchecoslováquia, a Áustria, a Iugoslávia, a Hungria, a România,
A Romênia não, desculpa. Romênia não. Só, só ali a. Só ali a Iugoslávia, Hungria, Áustria, Tchecoslováquia, e basicamente isso. E nisso também, quando eles quebram România, Bulgária, algum outros países aproveitam para pegar um pouco de território ali. E o Império Alemão, que não se quebra, se ferra todo, ele se ferra muito, mas o território dele não chega a ser tão comprometido. E aí eles perdem, e aí a França, quando eles perdem a guerra, a rendição deles, as condições de rendição deles era, eles tinham que pagar uma puta taxa em dinheiro pra Tríplice Entente, eles perdem muita grana. E também eles tinham que devolver aquele território que eles pegaram da França. Lembra que ele estava ali naquele território na guerra franco-prussiana que a Alemanha pega da França? Enfim, a França pede de volta e a França pega de volta. Beleza. Cara, a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha fica totalmente ferrada na pobreza, na miséria. E aí um partidinho lá chamado partido, esqueci o nome do partido, enfim, os nazistas lá, né? Partido do Hitler. Eles vão ganhando influência lá, tá? E chegam no poder da Alemanha. A Alemanha vai se restaurando, vai ficando estável de novo. A galera vai ganhando uma qualidade de vida melhor novamente. A Alemanha vai crescendo de novo economicamente, militarmente. E aí começa a Segunda Guerra Mundial, né? Que a Alemanha ataca ali alguns países, a Polônia, outros paísinhos ali, pá, explode, Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial, muita treta, vixe. E aqui eu queria mostrar a descolonização da África pra vocês, porque lembra que ali na Primeira Guerra Mundial quase toda a África era colônia. Enfim, a África só começa a ficar a parar de ser colônia, tipo, depois da Segunda Guerra Mundial. A maioria dos países só param de ser colônia depois da Segunda Guerra Mundial. Enfim, acontece a Segunda Guerra, a Alemanha perde, e a África vai ganhando, vai descolonizando e tudo mais. Ok? Depois que a Alemanha perde a Segunda Guerra Mundial, ela é dividida em 4 partes. Uma parte para a França, uma parte para os Estados Unidos, uma parte para a União Soviética e uma parte para o Reino Unido, que eram os 4 países principais que participaram com relevância da Segunda Guerra Mundial no lado dos aliados. Enfim, e aí se divide. E aí, nisso, a Alemanha se separa em 2 partes. A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Aqui, essa parte do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos mais tarde se unificam, formando a Alemanha Ocidental. E a parte da União Soviética continua sob controle da União Soviética. A parte ocidental ainda tinha um controle do Reino Unido, dos Estados Unidos e da França, só que não era tão grande quanto a Alemanha Oriental estava sobre a União Soviética. Beleza, fica assim uns bons anos. Só que nisso tudo, a Alemanha Ocidental só crescia, só ficava mais forte, só estava se dando bem, tá ligado, mano? E a Alemanha Oriental só na merda, se ferrando, pá, tudo mais. Vai passando os anos e a gente tem uma coisa que acontece que é o fim da União Soviética, né? O muro de Berlim é quebrado. Que assim, na separação da Alemanha Ocidental e Oriental, poucos anos depois da separação, a União Soviética cria o muro de Berlim, né? Cria um muro separando as partes, a parte da Alemanha Ocidental e Oriental em Berlim. Porque vocês podem ver que essa parte aqui é da Oriental, essa do Ocidental. Só que aqui Berlim era dividido entre as 4 partes, que era a capital. Berlim era dividido entre as 4 partes. E aí a parte de Berlim que era da União Soviética, eles constroem um muro entre a parte da União Soviética e a parte do Reino Unido, França e Estados Unidos. E aí, lá pro final da União Soviética, o próprio povo alemão vai lá, quebra o muro de Berlim. Muito massa, simbolismo
legalzinho. Ah, e também com o final da Segunda Guerra Mundial, tá? Só pra lembrar que a Polônia ganhou territórios que o território que a Alemanha tinha pegado da Polônia retorna à Polônia, a Polônia vira Polônia de novo, tá? Enfim, voltando aqui pro contexto da onde a gente tá. Eles querem o Muro de Berlim e tudo mais, a União Soviética acaba, e quando a União Soviética acaba, a parte oriental da Alemanha se unifica com a parte ocidental. A parte oriental da Alemanha pede para se unificar com a parte ocidental e eles se unificam, formando a Alemanha atual que a gente conhece hoje. Isso aí faz alguns anos, tá? Tá pra lembrar vocês que toda essa TT aí, faz alguns anos. A União Soviética acabou em 1991, tá? Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Faz umas 3 décadas aí, né? A gente tá em 2020, né? Então faz uns 29 anos. Exatamente não, mas em média. 29 anos, tá? Não faz tanto tempo. Enfim, os pais de vocês provavelmente viram a União Soviética caindo, tá ligado? Muito louco. Enfim. E aí a Alemanha se torna só um país, tá? Inteirinho. A Alemanha que a gente conhece hoje. E agora a gente chega ao fim da querido, da nossa querida aula. Como sempre, eu boto algumas curiosidades no final do vídeo sobre o país, tá? E aqui eu botei a bandeira do Império Alemão e do Sacro Império Romano. A bandeira aqui amarela com essa dupla de pássaros pretos fundidos um no outro é a bandeira do Sacro Império Romano, tá? Era a bandeira do Sacro Império Romano. E aí aqui da esquerda é a bandeira do Império Alemão, tá? A bandeira do Império Alemão era essa. E da atual Alemanha não preciso nem falar, né? Já conhece. Basicamente isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Espero que vocês tenham adquirido conhecimento com esse vídeo. Qualquer dúvida, me mandem nos comentários que eu vou responder. Também deixem o tema para o próximo vídeo que vocês querem, tá? E pode ficar tranquilo que eu vou fazer. A gente aqui tá com pouca demanda de tema de vídeo, então se tu pedir aí, 100% de certeza que eu vou fazer, tá ligado? Então caso você queira algum tema específico pro próximo vídeo, só pedir aí nos comentários que eu faço. Não importa do que, qualquer coisa aí sobre história eu faço. Guerras, momentos, história de pessoas, etc, etc. Resumo de países, enfim, eu posso fazer. Muito obrigado, deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para mais vídeos, né? E basicamente isso, muito obrigado e falou!